Das coisas mais certas da vida são coisas que nós não gostamos de pensar. Como eu não tenho o compromisso de ser um pregador agradável, o meu compromisso é com manifestar a palavra que Deus colocou no meu coração. Claro que eu não quero ser nenhum grosseiro, desagradável, deselegante, mas trazer uma reflexão que nos faça pensar. Buscar fazer pensar o povo de Deus. Certa vez, uma moça compadecida por outra que está debaixo de um diagnóstico terminal, chega na casa da moça e logo emite a sua opinião. Como é que você faz para viver todos os seus dias sabendo que você vai morrer? Como é que você vive sabendo que você vai morrer? Ao que a enferma, olhando para sua amiga e com muita sinceridade e clareza, disse: como é que você vive a sua vida todos os dias fingindo que não vai morrer? Porque a verdade é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter um encontro definitivo com este mal que foi resolvido em Cristo Jesus, mas que assombra muitas vezes a nossa alma e a gente muitas vezes não quer nem pensar nele. Eu não estou aqui para assustá-los, nem para traduzir uma mensagem de impacto e você saia daqui apavorado, mas minimamente que eu e você entendamos que a gente está diante da vida como uma oportunidade. A vida é esse momento, esse espaço-tempo raro que a gente tem e que muitas vezes nós vamos vivendo meio que empurrando a vida, deixando-a levar, como já dizia ou já diz o poeta, deixando a vida levar e levando a vida da maneira que ela vem, sem se comprometer com a realidade do nosso dia a dia, sem olhar para o dia como uma oportunidade de Deus para a nossa vida. E diante desta questão que me propus a pensar, quais são as questões que nós precisamos pensar acerca disso? Houve um rei, e eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, e nós estamos no reinado de Ezequias, um dos grandes reis de Israel. E no capítulo 20 há uma história muito curiosa sobre ele. Diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Quem conhece um pouco mais da história sabe que Ezequias vira-se para o lado, ora, chora, busca a Deus, Deus reverte aquela sentença, Isaías vem, dá-lhe mais 15 anos. Mas estranhamente, aqui eu não vou me aprofundar nisso, estranhamente, a ordem de Deus de colocar a casa em ordem foi negligenciada por Ezequias, nesses últimos 15 anos de sua vida. E é exatamente nesses últimos 15 anos que ele acaba gerando o futuro rei, que é um dos piores reis de todos os tempos. Porque ele luta contra a realidade da morte, mas não obedece à palavra de Deus que diz: coloque a sua casa em ordem. E uma das questões mais sérias para nós tratarmos é exatamente quais são as questões que nós precisamos colocar em ordem na nossa vida nesse tempo. Quais são as coisas que estão desestabilizando a nossa realidade, a nossa vida? Quais são as questões que têm nos tirado do eixo de uma vida de fato que glorifica o Senhor em todo o sentido, em todas as circunstâncias? Ezequias, ele recebe essa notícia, essa sentença, ele começa a orar pedindo que o quadro mude, o quadro de fato muda.
Mas e se o quadro não mudasse, quais seriam as coisas em nós? Se nós recebemos, você veio aqui hoje, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra assim, Deus vai te abençoar essa semana, você vai achar um cartão premiado de R$1 milhão, você vai ficar muito feliz, você vai ficar bonito à beça. Aí vem o pastor e vai dizer, não, olha, coloca a sua vida em ordem, coloca a sua casa em ordem. Não é bem isso que você queria ouvir de mim. Eu sei, os olhos de vocês não negam essa realidade. Alguns olhos vêm aqui, estão me fulminando, pastor. Não queria pensar nisso. Eu tinha uma tia-avó, morreu em janeiro desse ano, aos 96 anos, Dona Dorcas. Quando eu nasci, ela tinha 40 anos. Faça as contas. Quando a gente falava assim, fulano, não fala de morte perto de mim, não fala, é como se ela tivesse um receio. E tem gente que, embora tenha resolvido isso na vida, mesmo sendo um discípulo de Jesus, tendo as convicções da eternidade, quando a gente fala assim, a morte, não quer falar. Tem gente que, não quero nem falar desse assunto. Mas se nós recebêssemos a visita de um profeta hoje, que dissesse para nós assim, põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida, pois você vai morrer, você não vai escapar. Quais seriam as questões que nós precisaríamos pensar? Eu elenquei apenas 3 aqui para a gente refletir. Podemos seguir, pastor, irmãos? Amém? Primeira delas, livre-se da frustração de não ter alcançado. Sabe uma das coisas mais dramáticas do nosso tempo? Nós estamos completamente dominados por uma necessidade de alcançar coisas, de alcançar posições, de alcançar destaque, de vivermos pelas conquistas. Estamos totalmente tomados por isso. Precisamos ir. E muitas vezes o espaço religioso, evangélico, também acabou sendo tomado por essa sensação, e a gente vai muitas vezes sendo impulsionado, constrangido até. Se a gente pensar diferente, nós nos sentimos como que alienígenas no espaço, e a gente é estimulado a esse processo de sucesso, de êxito, o tempo todo. Você precisa dar certo, você vai dar certo, você precisa crescer, você precisa avançar, você precisa ir longe, você precisa, e a gente vai ficando como que o coração apertado, adoecido, sabe, sem saber o que fazer e se sentindo apequenado diante da grandeza, e há um mal acontecendo simultaneamente a esse, que é a bendita comparação. A gente começa a olhar para o lado e dizer, meu Deus, será que Deus não me ama? Aqui está uma pessoa que nem é tão legal quanto eu aqui, como é que ela cresce, como é que ela prospera, como é que ela dá certo, e eu vou ficando para trás. Lembram-se de Asaf no Salmo 73, quando ele expressa esse sentimento, ele diz, de tanto ver a prosperidade dos ímpios, o meu coração se constrangeu tanto, eu tive inveja dos arrogantes, dos ímpios, os meus pés quase escorregaram, porque eu comecei a ambicionar as coisas tanto quanto eles, e eu não dimensionei essa realidade na minha vida. E a gente vai sendo impulsionado nessa desabalada carreira para ter, para conseguir, para alcançar. Você precisa, e você é impulsionado pelo marketing, que é uma arma de construção. Tem os lados positivos, mas também uma estrutura de construção de demandas, e você vai ficando estimulado para isso, e agora você vê uma coisa, você tem eu vou dar só um exemplo, você tem um celular, que ele te fala com você fala com ele, você liga a internet, você faz tudo, mas amanhã vai sair o não sei o que, 15, e você já fica, eu preciso ter o 15, agora o meu sonho é o 15, eu quero 15, eu não sei se saiu o 15, mas vamos lá, eu quero 15, eu quero isso, eu preciso disso, mas o 14 funciona, não, mas o 15 é melhor, eu preciso, eu quero, e quanto custa? 6 mil, 7 mil, 8 mil, não tem problema, eu me endivido, mas eu quero, eu vou atrás, eu preciso, eu quero, eu não posso viver sem isso, a gente vai sendo tomado por uma sensação de descontentamento, que vai adoecendo o nosso coração, e a gente não entende quando a gente vê meninos de 11 anos
tendo crises de ansiedade. A gente não entende pessoas afundando na depressão. A gente não entende quando a gente vê pessoas sofrendo angústias, meninos se cortando, pessoas se suicidando. A gente não entende. E a gente fala, mas estamos aqui na igreja. Porque isso antigamente ficava fora, né? Agora está no nosso arraial. A gente não entende o que está acontecendo. Nós tentamos viver a fé cristã no mesmo fundamento de uma sociedade adoecida. Estamos nos medindo pelas mesmas moedas, pelos mesmos valores, pelas mesmas coisas. E a gente precisa repensar. Põe a sua casa, põe a sua vida em ordem. E uma das questões é, contente-se. Você pode me ajudar? Eu não sei se vocês têm o hábito. Se não tiver, me perdoem profundamente. Mas dá uma olhada para essa pessoa do seu lado e diga para ela assim, com ar de profeta, cara de profeta, voz de profeta, diga assim, contente-se. Livre-se da frustração de não ter alcançado. Ai, meu Deus, como eu sou triste, eu não tenho iPhone 16. Nem sei, já tem 16 vocês? Está no 14? Ah, eu sabia que alguém sabia esses números. Você tem cara de que... Paulo vai dizer, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade, sei ter em abundância. Opa, como é que é isso? Como é que você vive essa realidade? Como é que isso se descortina na minha vida? Pastor, qual é esse segredo? Que chave é essa que Paulo tem? Ah, que chave? É uma chavezinha que a gente coloca descontextualizada nos nossos para-brisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é uma frase para a gente se sentir empoderado, meu irmão. Isso é uma certeza de que Deus pode se relacionar e deseja se relacionar conosco todos os dias. E Ele é a fonte da suficiência para o nosso coração. É Ele o suficiente para a nossa vida. Quando eu me relaciono com o Senhor com profundidade, eu não preciso, eu não dependo de mais nada. O salmista Davi vai dizer no Salmo 23, um salmo que durante muitos anos, como criança, o Salmo 23 é um dos mais conhecidos e é que os primeiros salmos que as crianças decoram. Já viu isso? Quem aqui é crente desde criança? Eu sou quarta geração de crente da minha família. Meu bisavô, um homem muito manso, seu Chico Chumbo, irmão de Geraldo Bala, lá de Goiás. Se eu fosse você, comprava o livro. Para não deixar irritado, eu não posso ficar irritado. Mas assim, seu Chico Chumbo leu a Bíblia. Minha tataravó, Dona Ciana Franco, comprou uma Bíblia de um comportor. Estou estudando historicamente, se não foi um dos discípulos de Robert Calley, pastor leigo, inglês, quer dizer, escocês, enviado para o Brasil pela Inglaterra para ser médico do Dom Pedro II, que fez a primeira escola bíblica dominical em língua portuguesa no Brasil. E ele tinha discípulos que iam vendendo Bíblias como colportores. Eu estou fazendo a ponte histórica, que eu acho que minha tataravó comprou uma Bíblia de um discípulo dele. Porque depois o que aconteceu foi muito interessante. Bem, meu bisavô pegou a Bíblia, leu a Bíblia sozinho lá, eu vou resumindo, e entregou seu coração para Jesus. Se você for a Jataí, uma grande cidade do sudoeste goiano, e for a primeira igreja presbiteriana independente de Jataí, pode ir lá perguntar a história de Chico Chumbo, meu bisavô. Essa igreja nasce num pedaço da fazenda campeira dele, e hoje na família novamente. A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia e esses textos não estão aí
simplesmente para que a gente decore-os, mas para que eles sejam encarnados por nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso me relacionar com profundidade, porque a verdade, aí eu estava voltando ao Salmo de Davi, o Salmo 23, de onde eu aprendi muito cedo. Quando eu li o Salmo, quando me ensinaram a decorar o Salmo, diziam assim: o Senhor é meu pastor e... Pode falar mais alto um pouquinho? Quem já jantou? Ninguém? Vieram direto da eleição? Então estão meio cansados. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e... Qual a impressão que uma criança tem disso? Oh, não vai faltar sorvete, não vai faltar chocolate, não vai faltar jujuba, não vai faltar carrinho, não vai faltar brinquedo, não vai faltar bicicleta, não vai faltar nada. Que a impressão que a gente tem é que um Deus seria uma espécie de Papai Noel para a gente, para dar as coisas que a gente quer. Só que, essencialmente, esse texto não diz isso. O texto diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O que isso muda, pastor? Quando o Senhor é pastor, Ele é a suficiência para a nossa vida. Quando o Senhor é pastor, eu não preciso mais nada, porque Ele é suficiente para suprir todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, todas as minhas faltas. Quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele preenche toda a minha vida, todo o meu coração, toda a minha existência. Paulo vai repetir isso e vai dizer: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, a minha relação com o Senhor é tão profunda, tão enraizada, que eu não dependo de mais nada para viver a minha história, a minha vida. Não dependo de mais nada para ser feliz. Eu não dependo das coisas. Se eu tiver um carro zero, maravilha. Se ele for daqueles bons, melhor ainda. Mas se eu não tiver, e tiver que andar de ônibus cheio, se eu tiver que andar de trem lotado, não é o caso de vocês aqui, se eu tiver que enfrentar as dificuldades da vida, eu vou estar contente do mesmo jeito. Aprendi a comer em banquetes fartos e aprendi a farta de tudo. Aprendi todas as coisas, o segredo. E um dos grandes dramas que o nosso tempo precisa colocar em ordem na vida é aprender a contentar-se com uma relação de profundidade com o Senhor. Eu preciso me contentar com uma relação profunda com meu Deus. A segunda coisa: olhe para a vida com o senso de dever cumprido. Sabe aquela história que a gente... parece que eu estou devendo alguma coisa. Não estou falando de dinheiro, não. Aquele senso de que nada que eu faço é suficiente. Nada que eu realizo me satisfaz. Vou fazer isso amanhã, não era isso, não era bem isso. Vou fazer aquilo, não era bem aquilo. Vou fazer aquilo outro, também não era bem aquilo. Eu estou atrás de alguma coisa que me realize, que me faça sentir bem. E Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos a ela. Paulo está vivendo os últimos momentos de sua vida aqui. E ele diz assim no versículo 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo tem consciência de que ele está no final, na reta final. Eu tive o privilégio de, indo em Roma, conhecer a prisão, a segunda prisão, onde ele esteve, Mamertino. Uma prisão que era um buraco cavado na rocha. Eu fui no verão, e quando a gente desceu na prisão, estava frio. Aí a gente entende quando ele fala para Timóteo: me traz a capa, me traz, porque a friagem, me traz os pergaminhos. Ele está se sentindo sozinho.
Paulo está nas últimas horas, nos últimos tempos, nos últimos momentos de sua vida, e ele sabe que isso acabou. Mas no versículo 4, versículo 7 do mesmo capítulo, na versão da linguagem de hoje, há uma expressão linda daquele versículo que a gente repete sempre nos sepultamentos. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Na nova versão, na versão da linguagem de hoje, o que está dito é o seguinte: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Fiz o melhor que pude na corrida. Sabe, meu irmão, uma das coisas que a gente precisa colocar em ordem também é entender que nós não precisamos ser os grandes protagonistas da história da humanidade. A gente é tomado por um senso de necessidade de protagonismo que adoece a nossa alma. A gente vê o filme do Mandela e fala assim: eu queria ser o Mandela. Aí você vê um filme de Martin Luther King, eu quero ser o Martin Luther King. Aí você vê um filme de Gandhi, eu queria ser o Gandhi. Aí você vê um filme de outro vulto desses da história, eu queria. E a gente vai assim: não, eu não sou ninguém, o quê? Que sensação horrorosa. Deus não espera que você faça além daquilo que você pode. Deus não espera que você seja o protagonista de uma história que venda milhões. Deus só espera que você faça o melhor que você puder. Você faz bolo? Faça o melhor bolo da sua história. Se for pudim, traz para mim. Embora agora eu não possa, né, amor? A diabetes me alcançou. Aí eu tenho que tomar remédio, minha irmã. Eu tomo. Aí eu engano. Quando bate assim 90, eu como um pudim. Pastor burro nasce morto, né? Então, faça o melhor que você pode. O que você tem feito? Vamos pensar na igreja. Eu não sei tocar guitarra igual o irmão. Eu não sei. Mas eu posso fazer uma oração. Faça o melhor que você puder. Eu não sei cantar igual aquele menino que canta, que ruge o leão, não é que venha não, que ruge o leão, e ele vai cantando lá e o leão, eu falei, eu não sei fazer isso, mas eu posso levantar as minhas mãos em adoração e Deus reconhecendo que eu estou adorando em verdade, em espírito. Olhe para a sua vida com o senso de que você cumpriu o que você precisava cumprir. Não fique enlouquecido, não deixe as demandas de uma existência enlouquecida tomarem o seu coração. Não fique tomado por essa sensação de que você está devendo. Eu preciso fazer mais, preciso fazer mais, preciso fazer mais. Não! Você não é amado pelo que você faz. Você não é amado por aquilo que você simplesmente diz ou pensa ou reza. Não! Você não é o que você pensa, você não é o que você faz, você não é o que dizem a seu respeito. Sabe quem você é? Você é aquilo que Deus fala sobre você. Quando Jesus saiu do batismo do Jordão, ele não tinha feito nenhum milagrezinho, nenhum, nem dor de cabeça tinha curado. Estou com a garganta inflamada, está curado. Não, nem isso aconteceu, nada, não tinha feito nenhum milagre. Mas quando ele sai do rio, vem o Espírito Santo sobre ele, numa forma corpórea de pombo, uma voz do céu diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. O prazer de Deus não está naquilo que você faz, o prazer de Deus está em quem você é. Você é um filho querido, e você não... Sabe, minha netinha lá, principalmente a de 5 anos, ela, vovô, aqui, escrevi seu nome. Aí me deu lá, escreveu o meu nome com 5 anos, está lá César, escreveu aquela letra toda engarranchada. Mas que maravilha, minha filha. Publiquei no Instagram. Ai, meu Deus, a minha netinha escreveu o meu nome. Aí a gente chega para Deus e fala assim: mas eu elaborei um plano. Não, irmão, faça o melhor que você puder daquilo que vier às suas mãos para fazer e descanse.
Você pode ser profeta de novo? Olha para o irmão, agora faz a cara de profeta. A cara. Cara de profeta, voz de profeta. Diga para ele assim: relaxe, irmão. Faz o melhor que você puder, relaxa. Não deixa entrar nessa noia aí do tempo que a gente vive. Coloque a sua vida em ordem, relaxa. Oh, tranquilo. Meu pai, 86 anos de idade, vai comer uma coisa. Não, pai, não come. Eu falei, se ele não comer, ele vai ganhar mais quanto tempo de vida? Mais 4 horas? Deixa comer o Estadão, não, irmão, 86 anos de idade. Dá uma relaxada na vida, pelo amor de Deus. Eu sei que essa mensagem é um pouco contra o espírito do nosso tempo, que diz, vamos lá, vamos ganhar, vamos conquistar, vamos corre atrás, vamos lá. Eu sei que está indo na contramão, mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você que o Evangelho é contramão mesmo. O Evangelho é contra a cultura mesmo. O Evangelho é coisa estranha mesmo. Porque no Evangelho, o Senhor desce do céu, pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. E se ele diz assim, se eu sou o Senhor e Mestre e fiz isso, é para vocês fazerem o mesmo. Sirvam uns aos outros, sem pressão, apenas entendendo que isso é essencial da vida de um discípulo do Cristo. Olhe para a vida com senso de dever cumprido. Se a cada dia fizermos o nosso melhor, não haverá espaço para a frustração. É o melhor que você está fazendo? Não tem frustração. É o melhor. Agora, se você está fazendo a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, aí começa a repensar. Mantenha o seu foco em fazer o melhor possível. E por último, mantenha a sua esperança e a sua confiança no Senhor. O que eu preciso colocar em ordem na minha vida? Preciso me contentar, eu preciso olhar a vida com um senso de dever cumprido e preciso manter a confiança e a minha esperança no Senhor. O meu Deus não perde o controle de nada. Uzias foi um rei extraordinário, reinou por 52 anos em Israel, um rei dos melhores, embora tenha no final da sua vida tropeçado em algumas questões. Depois de 52 anos de reinado, a gente viu isso esses dias, né? A rainha Elizabeth II morreu, 70 anos de reinado, e ficou aquele meio, embora tudo colocado lá, o rei Charles III agora assume o trono, vão passar todas as questões, mas há uma espécie de expectativa no ar. Como é que ele vai fazer? Ele vai ser um rei tão bom? Ele vai passar logo para o William, para ser um rei mais vigoroso, mais adequado, mais simpático? Como é que vai ser isso? Imagine Uzias, 52 anos de reinado, e a Bíblia diz que Uzias morreu. O reino estava meio caótico. A situação era, quem vai substituir Uzias? Quem vai reinar no lugar dele? Será que a dinastia vai prevalecer? Será que outra dinastia vai se levantar? O que vai acontecer? E foi exatamente nesse momento que Isaías tem uma visão. E o que ele vê? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono da terra está vazio, mas o trono dos céus está sempre ocupado. Deus nunca perde o controle de nada. E olha que curioso, né? E ele ouviu os serafins cantando, ele ouviu um culto, e cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, mas cantavam também uma outra estrofe, que dizia uma coisa simples, mas profundamente antagônica ao sentimento nacional coletivo daquele momento. Havia uma certa inconformidade, um certo
estranhamento pela morte do rei, mas o céu cantava: toda a terra está cheia da sua glória. Sabe, querido, a gente precisa manter a confiança, porque o nosso Senhor continua no trono, e na visão dele a terra está cheia da glória dele. Então tranquilize o seu coração e saiba, mantenha a confiança nele. Paulo vai escrever assim, versículo 8 do mesmo capítulo 4: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Sabe, meus irmãos, a nossa igreja ocidental, nem vou dizer brasileira, ocidental, está perdendo uma das questões mais importantes da vida, que é a questão da eternidade que pulsa dentro do coração da gente. Nós estamos nos tornando uma igreja coisificada e absolutamente temporal. Nós queremos coisas para aqui e para agora. E Deus se transformou num mero garçom para atender nossas expectativas. Mas nós precisamos permitir que Ele continue assentado no trono, num alto e sublime trono, e sabermos no nosso coração que tudo está debaixo do controle eterno, soberano e poderoso do nosso Deus. E entender que a nossa vida, se concluída aqui, nós vamos viver toda a nossa eternidade junto do Senhor. Nós precisamos trazer de volta, não as questões de uma fuga iminente. A igreja, ela vai historicamente, quando as coisas estão ruins, não sei se você já percebeu historicamente isso, quando as coisas estão ruins, a gente começa a cantar: vem Jesus, vem logo, eu não estou aguentando. São os nossos hinos. Anos 70, Jesus sim vem, Ele vem, ecoa nova. Não estou contra o hino, não. É um momento. Aí depois passa. Aí vem a teologia, muda um pouco. Aí as coisas começam a dar certo, a gente começa a ganhar dinheiro, começa a ficar bem, a igreja começa a ficar rica, começa todo mundo a ficar bom. O ar-condicionado, a cadeira almofadada, que maravilha, nunca mais quero sentar em banco daqueles banco duro, aquele ventilador que ventava vento quente, Senhor, que maravilha, que lugar gostoso, eu não quero mais não, olha para mim, me dá aqui, me dá logo, Senhor, eu estou aqui, passa logo, esse é meu, me dá primeiro, que eu vi primeiro, eu dei, farinha pouca, meu pirão primeiro, aleluia. Os nossos hinos mudam, a enologia muda de acordo com as realidades que a gente vai vivendo. Se a gente tem um pouquinho de prosperidade, a gente quer ficar aqui. Se a gente tem um pouquinho de sofrimento, a gente quer ir embora. Mas não é disso que eu estou falando. A verdade é que eu e você precisamos manter no coração a essência de que nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui, nós temos um lar celestial. E a nossa salvação e a nossa permanência no Senhor está garantida pelo Senhor. Paulo vai dizer assim: o justo juiz me dará naquele dia. No versículo 18, encerrando: o Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Nós não podemos perder isso. Então, meus irmãos, eu vim aqui para dizer: vamos colocar a nossa vida em ordem? Vamos romper com esse descontentamento endêmico que está massacrando as mentalidades, a alma da sociedade? Vamos permitir que o Senhor seja a nossa fonte de contentamento, a nossa suficiência. Vamos olhar para a vida com um senso de dever cumprido. Fiz o melhor que eu pude na carreira. E vamos manter a esperança e a confiança num Deus que pode todas as coisas. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.